dia a dia. Nós, Pai amado, te louvamos e te agradecemos. E abençoando também, Pai amado, este dízimos, em nome de Jesus. Também te pedimos pelo teu servo, nosso pastor Felipe, ó Deus, que irá trazer a tua mensagem. Que tu, Pai amado, uses teu servo para falar a tua palavra no nosso coração, para edificar a tua igreja, para renovar, ó Pai, para que possamos sair daqui mais comprometido contigo, ó Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Pastor Felipe, tu não necessita de apresentação, todos já te conhecem aqui. Pastor da igreja Gileade, no Garcia. Nos deixou, está lá no Garcia agora, né, gente? Mas sempre com saudade no coração. Graças e paz, irmãos, da parte de Jesus. Sempre bom estar com os irmãos. E é verdade, sempre com saudades. Eu desde já agradeço mais uma vez a juventude por me convidar, especialmente da pessoa de Lisa. E quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3, de 1 a 10. Primeira Samuel 3, de 1 a 10. Nós vamos ler à medida que formos expondo a palavra do Senhor, certo? Então, você mantém sua Bíblia aberta e a gente vai lendo versículo por versículo e expondo o texto bíblico. E que o Senhor Ele nos conceda a luz do Espírito para podermos interpretar as Sagradas Escrituras e fé para praticar e crer na verdade do texto. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo de número 3, seus versículos 1 e 2 agora, lemos assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Nós estamos no texto da chamada de Samuel. Conhecemos a história de Samuel desde quando ele não era nem nascido, né? Haja vista a história da sua mãe, é uma das histórias mais conhecidas nas Sagradas Escrituras. Todos nós conhecemos a história de Ana, a mulher que era estéril, mas que chorou aos pés do Senhor, e o Senhor a ouviu, e então a abençoou com seu filho Samuel, e logo depois a abençoou com mais filhos, mas em especial Samuel, pois era o seu primeiro filho. Haja vista, ela já tinha anos tentado ter filho e não conseguiu. Então o Senhor a agraciou com Samuel. Porém, no acerto, se podemos dizer assim, que Ana fez com Deus, era de que se o Senhor desse a ela um filho, ela entregaria esse filho ao Senhor, e esse filho foi Samuel. E então, depois que ela deu luz ao menino, o menino ainda ficou com ela durante um tempo para ser amamentado, e depois ela entregou o menino ao sacerdócio. E o menino então passou ali toda a sua vida perante o Senhor. O texto que nós lemos, o autor, ele nos dá uma introdução de como estava a vida do povo de Israel, a vida espiritual. Se você conhece muito bem 1 Samuel, você sabe que já falou, o texto já falou sobre os filhos de Eli.
Deus já veio até Eli por intermédio de um profeta e disse a Eli que iria cessar o sacerdócio na casa de Eli. Então o Senhor levaria os seus filhos e o Senhor também levaria Eli. E nenhum dos homens da casa de Eli daria seguimento à linhagem, e nenhuma das mulheres também daria seguimento à linhagem sacerdotal de Eli, certo? Pois bem, o que o texto nos diz logo de início é que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E a palavra do Senhor aqui não é pregação. A palavra do Senhor aqui é profecia, bem no estilo do Antigo Testamento. São os oráculos de Deus, são previsões. Do mesmo jeito que foi dada a Eli, a partir do versículo 27 do capítulo 2, que a palavra de Deus diz: veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor. É desse estilo de pregação, de palavra, que o autor está se referindo. Então naqueles dias a profecia era muito rara em Israel. Segunda coisa é que as visões não eram frequentes, o que mostra de que Deus poucas vezes se revelava. Raramente o Senhor vinha ao povo de Israel trazendo revelações. Por último, o texto diz que o líder espiritual do povo de Deus, que é o sacerdote Eli, ele já estava com a sua visão escurecendo, ele já não conseguia enxergar direito. Mais uma vez, se você tem o conhecimento de 1 Samuel, você vai lembrar que não é a primeira vez em que o autor diz que Eli está enxergando mal. Não é a primeira vez, é a segunda vez. A primeira vez é para dizer sobre a idade de Eli. Eli era um homem de idade avançada, e à medida que os anos vão se passando, a visão ela vai piorando. Nós temos essa informação também sobre Moisés, que aí já é para o texto dizer que Moisés ainda estava em todo o seu vigor, e o texto de Êxodo diz que de Deuteronômio diz que a visão de Moisés ainda não tinha se escurecido, ou seja, que Moisés, embora tenha muita idade, ainda tinha muito vigor. Já quanto a Eli, o autor diz pela segunda vez que os olhos de Eli já começavam a escurecer-se. O que é que o autor ele quer nos dizer com essas três coisas? Rara profecia, rara visão e o sacerdote quase sem enxergar. O que o autor quer nos mostrar é que Deus vai chamar um menino, um jovem, quando Israel está no seu período de trevas. Entenda, Israel está no seu período de profunda escuridão. Espiritualmente falando, Israel está num dos períodos mais tristes, a ponto de o Senhor não visitar o seu povo mais com profecia, o Senhor não trazer mais visão ao seu povo. Se você perceber, a gente está no livro de 1 Samuel, sua Bíblia não chegou ainda nem na metade. Se você olhar para trás, você vai ver Deus trazendo visões a Abraão, Deus trazendo profecias também por meio de Abraão. Você vai ver Deus trazendo visão e profecia por intermédio de Moisés. Você vai ver Deus trazendo muitas visões por intermédio dos juízes. Deus já fez grandes coisas no meio do seu povo. O ministério profético, embora ainda não esteja no seu ápice, que é quando ali chega o profeta Elias, ele já é muito usado. Mas nesse momento o autor ele faz questão de mostrar a decadência do povo de Deus numa questão espiritual, principalmente por partir do líder, do sacerdote, que já não consegue enxergar, ele já não ouve mais as coisas de Deus, ele já não vê as coisas de Deus, e ele já não vê longe, não consegue ter uma visão para guiar o seu povo. São momentos de trevas que todos nós estamos propícios a passar. Mas a gente vai entender mais para frente o porquê desse momento de trevas em Israel. Versículo de número 13 então diz: e tendo-se deitado também Samuel,
E no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nós temos aqui uma explicação do porquê Deus chama Samuel 2 vezes à noite, e Samuel não compreende que é o Senhor que está o chamando. O Senhor foi a primeira vez e disse: Samuel, Samuel. E então Samuel correu para quem? Correu para Eli. Por que Samuel correu para Eli? Primeiro porque Samuel nunca tinha ouvido aquela voz. Samuel, eu não sei se ele fez, eu acho que nessa época não tinha esse costume. Mas se fosse hoje, era tipo algum de nós aqui, que o Senhor chamasse de madrugada. Imagine você dormindo e ouvindo uma voz dizendo assim: olha, é Vilásio, é Vilásio. Qual é o costume brasileiro? Uma voz te chamando assim é morte. E aí repreende logo. Alguém, ou morte ou alguém que morreu que está chamando. É o costume brasileiro, dizem que é isso. Pois bem, então Samuel, provavelmente se fosse hoje, ele dizia: está repreendido em nome de Jesus, mas ele não viu nada. Mas não é o costume dele. Samuel é alguém que é do povo da aliança. Samuel é alguém que está ali no caminho do sacerdócio, andando com sacerdotes. Então Samuel não tem isso. Samuel não é igual a gente, que quando passa na frente de um prato de macumba só falta se benzer e tudo mais. Não, Samuel não é como a gente. Samuel, ele tem a certeza de quem é que o cerca, quem é que é o Senhor do seu povo. Esse é o Deus de Israel. E o próprio Deus disse a Balaão, e esse informou a Balaque, que disse assim: contra Israel não vale praga nem encantamento. Então por que ele corre a Eli? Ele corre a Eli porque, lembre, Eli já não enxerga bem. Eli não enxerga bem. É mais ou menos assim: olha, Eli deve estar me chamando para levar ele ao banheiro. Eli deve estar me chamando porque ele quer água. Eli deve estar me chamando porque já é um homem de idade, deve estar se sentindo mal. Então ele corre e diz: eis-me aqui. E ele diz: eu não te chamei, meu filho. A voz que você está ouvindo não sou eu. Provavelmente ali era um velho rabugento e deve ter até dito assim: vai dormir, menino, tem ninguém chamando? Pois bem, o texto então informa, o autor então informa que na verdade é porque Samuel não conhecia o Senhor. E aqui a gente dá uma pause aqui no texto. Samuel é um jovem, olha o que eu escrevi aqui. Samuel dormia no templo, passava todo o seu dia no templo, vivia no meio do sacerdote e dos levitas, conhecia a lei, mas o texto diz, mas não conhecia o Senhor. Menino, no tempo de ativismo nosso, em igreja, de domingo a domingo, de ter que passar todos os dias da semana, ensaia de uma coisa, culto na outra, e depois vai para outro ensaio, e depois vai para outro ensaio, e ensaia, e faz, e acontece, e corre para lá, e corre para cá. Num tempo de ativismo, saber que alguém que dorme no templo, saber que alguém que anda coladinho com o sacerdote, saber de alguém que está ali com os levitas, e não está aprendendo a cantar nem tocar, mas pelo contrário, está aprendendo tudo sobre a casa de Deus, e sobre a lei do Senhor com os levitas. Saber que este rapaz não conhece a Deus é complicado. Sabe por quê? Porque existe pelo menos 2 conhecimentos de Deus nas Sagradas Escrituras. O primeiro conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras é o conhecimento da lei do Senhor. E a partir daí você conhece tudo aquilo que o Senhor quer e tudo aquilo que o Senhor promete. Esse é o primeiro conhecimento. A gente pode chamar também de um conhecimento científico.
científico, onde a gente estuda todo o texto aqui. E existe o segundo conhecimento. Esse conhecimento também é lembrado por Oséias, quando diz assim que o povo perece por falta de conhecimento, e diz que o povo não conhece ao Senhor. Aquele conhecimento ali em Oséias não é o conhecimento científico, não é um conhecimento de ler, é um conhecimento de conviver, de andar junto. Não é à toa que o livro de Oséias, o ponto, né, a figura maior ali que Oséias está trabalhando é o casamento. A ideia de conhecer, toda vez que você lê conhecer em Oséias, se prepare já para pensar no conhecimento que o homem e a mulher têm, que marido e mulher têm, e essa é a ideia. A ideia de que o povo poderia até conhecer o Senhor pela lei, mas a vida do povo não era a vida de quem andava com o Senhor. E por incrível que pareça, aqui no texto de Samuel, não está dizendo que o jovem vive uma vida leviana. Está dizendo apenas que ele é muito novo. É como quem está acabando de chegar na igreja e ainda não tem essa intimidade, ainda não conhece muito a coisa. É como, para quem está mais aí ligado às questões teológicas, é como o jovem que está começando a teologia, é como o jovem que acabou de chegar do seminário. E ele pensa que já conhece tudo de Deus, tudo da Bíblia, tudo de espiritualidade, porque está há alguns poucos meses no seminário. Então ele acha que ele está até mais perto de Deus do que os outros. Não é de seminarista isso. O seminarista, ele chega nos seus primeiros meses na igreja, ele começa a pontuar algumas coisas, e ele diz assim mesmo: rapaz, se eu estivesse na frente da igreja a coisa ia ser melhor, hein? Pastor já não está pregando tão bem assim, viu? Pastor, precisa melhorar aí algumas coisas, é coisa de seminarista. Não é esse o ponto de Samuel. Samuel é muito novo. Samuel tem que aprender ainda algo que a gente pode chamar de profundidade com Deus. E essa profundidade com Deus, Walter, muitas vezes não começa comigo e com você. É o Senhor que nos nota, e é por isso que o texto diz assim: olha, e Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. É o chamado do Senhor a ir mais profundo. Algo totalmente diferente do que os livros sobre Deus podem dizer. É algo que só o próprio Deus pode nos revelar. Samuel é o inexperiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Aos inexperientes, Deus quer manifestar a sua palavra a você. Deus quer te mostrar algo que rito nenhum, que parede nenhuma pode lhe mostrar. É algo que está exclusivamente guardado a você e ele, a ele te chamar, você responder e você passar a andar com ele dia e noite, de forma que ninguém sabe explicar. É coisa como, gente, eu lembro quando isso aconteceu pela primeira vez. Eu sempre lia muito, gostei muito de ler as Sagradas Escrituras, por N motivos. N motivos. Nem todas as vezes que eu estou debruçado na Bíblia, eu estou debruçado sobre ela por uma questão devocional. Eu posso estar debruçado sobre ela apenas para ver uma questão ali bem teológica, bem textual, longe das coisas que normalmente nós buscamos na manhã, ou na noite, ou naquele lugar sozinho. Mas eu lembro muito bem da primeira vez que eu estava lendo o texto, e eu senti como se aquele texto que eu já li 300 vezes, ele soltasse da Bíblia e viesse como uma flecha no meu coração. Eu me lembro muito bem disso. Eu lembro muito bem que naquele momento, a minha ansiedade, que já não é pouca, ela foi a milhões. E eu não me contive sentado, e eu fiquei andando para um lado e para o outro. E se qualquer pessoa chegasse perto de mim e falasse comigo, eu diria: não foi nada, Deus falou comigo. Me lembro muito bem também de minhas experiências, minhas primeiras experiências com oração.
Me lembro muitas vezes de estar ajoelhado e orando a Deus à tarde por algo específico, e antes de eu terminar de orar, na porta já vinha a resposta. São coisas que o inexperiente, ele ouve e ele diz assim, ó: eu ainda não tive isso. Eu ainda não tive isso. São coisas que o inexperiente, muitas vezes, ele não é nem o crente que está acabando de chegar. O inexperiente, muitas vezes, é o crente que já tem 300 anos de igreja, mas ainda não chegou a esse profundo. Ele sempre olha para a experiência dos outros e diz: eu quero ter essa experiência. E às vezes a gente fica tão doido quando é inexperiente por essas experiências, que a gente começa a querer até experiências que são específicas de pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, e eu fiquei doido querendo que Deus também me jogasse na parede, Evilás, como faz com o rapaz lá. Hoje Deus é mais. Mas eu lembro disso. Eu lembro de ler várias biografias, eu lembro de ler sobre vários homens de Deus e querer aquelas experiências, porque eu ainda não tinha tido uma experiência específica com Deus. E deixa eu te dizer, Deus nunca me jogou na parede, Deus nunca vi ninguém que estava na cadeira de roda levantar, nada disso. Mas eu lembro muito bem, especificamente, no dia em que Ele falou diretamente comigo. No dia em que a palavra do Senhor se manifestou a mim. Primeira pessoa é o inexperiente. Segunda pessoa: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. Versículo 8 estamos. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Segunda pessoa, Eli. Se Samuel é inexperiente, Eli é o experiente. Só que o experiente Eli, ele não é um experiente como Samuel vai ser. Samuel é o experiente que quando Deus fala, quando Saul quer ouvir de Deus, Saul vai procurar Samuel. Saul vai procurar Samuel até depois de morto. Eli não é esse experiente. Quem é o experiente Eli? E quem é essa segunda pessoa que a gente vai falar? O experiente Eli é aquele que, quando viu Samuel pela terceira vez se levantar e ir até ele e dizer: me chamaste, e ele disse: não te chamei, volta para... Peraí. Eu lembro dessa voz. Eu já o ouvi muitas vezes. Qual é a diferença? A diferença é que isso está no passado, já faz muito tempo que eu ouvi. Já não ouço mais. Deus está levantando Samuel justamente porque Eli não ouve mais a ele. Eli é o sacerdote experiente que tem toda uma carreira espiritual, mas em algum momento da sua vida deixou de ouvir a voz de Deus e agora só tem uma mera lembrança de quando Deus o chamava a madrugada fora. Essa segunda pessoa são aqueles que têm até história, mas esqueceram que Deus não tem compromisso com história. Deus tem compromisso com quem você é com Ele hoje. O compromisso de Deus é com o seu evangelho, com a sua vontade. Não é com quem você foi no passado. Você pode até, lembrei agora da igreja de Sardes, em que o Senhor diz assim: olha, você tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Por quê? Porque toda a glória da cidade de Sardes, que é onde estava a igreja em Sardes, era passada, não era presente. Então o Senhor usa o contexto da cidade para dizer: você tem nome até de que vive, mas na verdade você está morto, a glória sua é passada.
Os homens até te reconhecem pela história que você tem, mas na presença do meu Deus, na presença do Senhor, na verdade, sua história pouco conta, ou nada conta, porque não tem a ver com obras. Na presença de Deus, você está como morto. É o que o Senhor diz à igreja em Sardes. E aqui Eli não é aquele que diz assim: olha, essa é a voz que me chama toda noite, fala comigo, essa é a voz que fala comigo direto. Não, essa é a voz que eu ouvia há muito tempo e não ouço mais. E aqui tem um ponto, que é olharmos para Deus e dizermos: o Senhor parou de falar comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: assim como a sua mão não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para nos ouvir, a sua boca também não está calada para deixar de falar conosco. A coisa não acontece com Deus se calou e eu parei de ouvir. A coisa acontece com Deus falou uma, Deus falou duas, Deus falou três, Deus falou quatro, eu não ouvi nenhuma das vezes, e daqui a pouco o pecado tapa os meus ouvidos para a voz de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito. A ideia é, o Espírito vai continuar falando, vai continuar bradando, mas nós temos isso conosco, de dar mais ouvido aos nossos amores do que a Deus, e isso acaba tapando os nossos ouvidos e não a boca de Deus. Haja vista, Deus nunca parou de falar. Nunca. Qual é o ponto? Você vai entender o ponto em 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 27 em diante. Porque aí você percebe qual é o problema de Eli, o que é que está acontecendo com Israel. Eli é aquele que ama mais os seus amores do que o próprio Deus. Ama mais os seus amores do que o próprio Deus. Quem diz isso é o texto, versículo 29 do capítulo 2 diz assim: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. O ponto está aqui, ó. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim. Não vou entrar aqui no mérito, e não é isso que Deus está falando com questão de criar filho ou não. Você tem que criar seu filho mesmo, bonitinho ali, tem que dar toda a atenção do mundo. O ponto aqui é: porque você ama os seus filhos mais do que a mim, a ponto de eles errarem para comigo, e o seu papel, como não só como sacerdote, mas como pai também, de amor, é repreendê-los, e você então se cala. Por quê? Porque ele ama mais os seus filhos do que o próprio Deus. Somos nós que, quando a obediência ao Senhor se coloca frente aos nossos amores, nós pegamos e abrimos mãos de obedecer ao Senhor. Somos nós jovens de que quando o relacionamento se apresenta e nós sabemos que não é da vontade de Deus, nós sabemos que ele não se encaixa naquilo que a Bíblia chama de homem de Deus e mulher de Deus, quando esses relacionamentos se apresentam, nós preferimos os relacionamentos do que andar com Deus. Somos nós que preferimos as nossas carreiras, os nossos trabalhos, preferimos estar em 1, 2, 3, 4 trabalhos, 4 empregos, e não queremos mais a presença de Deus. Somos nós que preferimos mais os prazeres da vida do que estar com o Senhor. Somos nós que preferimos mais guardar o nosso orgulho e a nossa justiça própria do que perdoar alguém, do que amar alguém. E então o Senhor fala uma vez, o Senhor fala outra vez, o Senhor fala de novo, e o Senhor continua falando, e nós continuamos dizendo: não, mas isso aqui, eu não posso perder isso, eu amo isso aqui foi tudo o que eu esperei na minha vida, era tudo o que eu queria na minha vida. E então, quando nós nos apercebemos, estamos como Eli: nunca mais ouvi a voz do Senhor bradando ao meu coração.
Ainda assim, Eli não deixa de cumprir o seu papel de experiente. Então ele ensina ao inexperiente como é que se relaciona com o Senhor. Versículo de número 9 e 10. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor. Fala, Senhor. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor. Fala, Senhor. Pois bem, Eli se acusa justamente na frase que ele diz que Samuel deveria responder. Como Samuel deveria responder ao Senhor? Ele diz assim: Samuel, quando essa voz te chamar, você vai responder dessa forma, ó. Quando você ouvir Samuel, Samuel, ao invés de você correr, ao invés de você fazer qualquer coisa, ao invés de se esconder debaixo da cama, você vai fazer nada mais, nada menos do que dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele mostrou onde é que ele errou e onde é que Samuel não poderia errar. Onde é que ele errou e onde é que Samuel não poderia errar. Fala, Senhor. Fala aquele que é. Fala aquele que é soberano. Fala aquele que sabe das coisas melhor do que eu. Fala aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Fala aquele que pode fazer o impossível. Fala aquele a quem eu posso confiar de olho fechado. Fala aquele que é Senhor sobre a minha vida. Então eu não posso de maneira nenhuma pensar em outra coisa senão a vontade dele. Fala, Senhor. Deus não era mais Senhor de Eli, já que quando viu que os seus filhos faziam algo contrário à vontade de Deus, ele não disse: eu vou fazer a vontade do Senhor. Ele disse: eu vou fazer a vontade do meu Senhor, que é quem? O meu coração. A segunda sentença é: porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala, soberano, porque esse que não é Senhor, é apenas servo, está disposto a obedecer. É a segunda sentença. Porque Deus está à procura de todo aquele que o reconheça como Ele é e o obedeça em tudo que Ele mandar. Um hino do cantor cristão que diz: crer e observar o que Cristo, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Louvado seja Deus. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Meus irmãos, você sabe por que Deus está procurando Samuel? Abre o olho, abre os ouvidos, jovem. Você sabe por que Deus está procurando Samuel? Porque Samuel vive uma vida de obediência e servidão aos homens a tal ponto de que o Senhor pode falar com ele. Samuel não é o jovem que está esperando Deus dizer assim: olha, fica na brecha, porque agora eu vou te usar, hein? Samuel não é esse jovem. Samuel não é um jovem que está esperando o pastor dizer assim: ó, vem cá, fica aqui do meu lado. Não é, Samuel não é esse. Samuel é o jovem que antes de ouvir a voz de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 18 diz assim, ó: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, ou seja, no tempo que ainda não conhecia o Senhor, vestido de estola sacerdotal de linho. Agora vá para o capítulo de número 2 ainda, mas versículo de número 26 que diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Você sabe quem é Samuel? Samuel, eu estou dizendo isso em todo lugar, minha mãe não lembra aqui. Samuel é o menino da água. É o menino da água. O pastor diz assim, ó: pega uma água ali para mim. E ele não pensa duas vezes, ele sai correndo e pega a água. Por quê? Só porque alguém pediu a ele. Samuel está pronto a servir. Samuel é alguém que qualquer um que chegue para ele e diz: Samuel, vai ali, faz aquilo, ele sai correndo e faz.
Samuel pega ali, ele vai lá e pega, sem pensar. Por quê? Porque ele chegou ali como promessa. Ele não é dali, ele não é levita, ele não é sacerdote. Ele está ali porque a mãe dele disse: vou dar ao Senhor para que ele sirva ao Senhor. Então tudo que mandarem, ele vai fazer. Então o Senhor já sabe que quando chamar ele, ele também vai ouvir. Sabe por que o Senhor sabe? Porque João diz assim: olha, que adianta você dizer que ama a Deus, se você não ama a seu irmão que você vê? Pois bem, todo aquele que não ama ao seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Samuel serve aquele que ele vê, mas também o Senhor sabe que quando o invisível chamar ele e der uma ordem, ele vai obedecer. Ele é aquele que serve aquele que vê, e se mostra apto a servir aquele que não vê. Intimidade com o Senhor começa em serviço e obediência na casa do Senhor. Jovem, intimidade com o Senhor começa em serviço e obediência dentro de casa, com os pais. Você acha mesmo que Deus vai atrás de você se você não responde seus pais? Se você responde seus pais? Se você não obedece seus pais? Você acha mesmo que Deus vai lhe revelar grandes coisas, vai te chamar de madrugada? Só se for para dizer a você de madrugada: ó, obedece seus pais, criatura. Serviço e obediência é o passo para sermos íntimos do Senhor. E eu termino aqui agora dizendo: mas possa ser que você diga assim: mas Felipe, o evangelho não é por obras. E se eu confiar no meu serviço, na minha obediência, não vai demorar muito para eu tropeçar. Porque com certeza nem Samuel foi perfeito. Filipenses capítulo de número 2, a partir do seu versículo 5 diz assim: porque Cristo Jesus, e esse é o nosso maior exemplo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se fez servo ou tomou o lugar de servo, e foi obediente. E ele continua, repete, diz assim: obediente até a morte, e a morte de... Esse é o nosso exemplo. Eu não estou te chamando para sair daqui e dizer: a partir de hoje, Deus, assim como Ana fez um voto, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui agora. Não vou te desobedecer nunca mais, pelo amor de Deus. Ouça o conselho de Jesus. Jesus diz: não cai na besteira de fazer voto, não cai na besteira de prometer nada não. É sim, sim, não, não promete nada, porque tu não é dono de nada. Você não é dono nem de si. Como é que você pode prometer algo para Deus? Não estou te chamando para isso. Mas eu quero te convidar a confiar na obediência e servidão de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a olhar para os céus e dizer: Senhor, perfeito eu não sou. Se sou um inexperiente como Samuel, eu vou tropeçar amanhã. Se sou um inexperiente como Eli, é porque eu já tropecei e estou aqui retornando. Pois bem, eu sei que eu não posso confiar em mim mesmo, mas eu confio naquilo que o seu Filho Jesus fez por mim. Tomo a obediência e a servidão do seu Filho como justiça própria, e te peço que me ajude a te servir e a te obedecer com todo amor que há em mim. Eu quero te convidar a confiar em Cristo Jesus e em tudo que Ele fez por mim e por você, e a partir daquilo que Ele fez, vivermos uma vida em obediência, vivermos uma vida melhor daquela a qual temos vivido. Então eu te convido a ficar de pé agora. Eu sei que os Samuéis que aqui estão dizendo: pois bem, como você disse, Felipe, não depende só de mim.
E eu sei que os Elis aqui estão dizendo: eu já disse que conseguia tantas vezes e não consegui. Eu já fiz tantas promessas ao Senhor e dei com os burros na água. Pois bem, eu te digo novamente: se achegue ao Senhor nos méritos do Filho dele e peça a Ele graça e misericórdia para que você possa ser o servo obediente que você precisa ser. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós sabemos, Senhor, o que nós precisamos fazer é conhecer o Senhor e ser obediente a Ti. O nosso obstáculo somos nós mesmos, os nossos amores, as nossas vontades, o nosso pecado. E a Tua palavra diz que o Senhor sabe que nós somos assim, porque Tu sabes que somos pó. Senhor, é por isso que nós estamos aqui na Tua presença, mas fiados na pessoa do Seu Filho, que obedeceu e serviu por nós, Senhor. Ele é a nossa justificação, nos fiamos nele, não em nós, Senhor. E dizemos como aquele pai daquele jovem endemoniado que o Teu filho perguntou: tens fé? E ele disse: ajuda a minha fé. Nós dizemos: Senhor, ajuda-nos a Te servir em obediência, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia dos inexperientes e tem misericórdia dos experientes, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que tanto prometeram, que tanto juraram, Senhor, que tanto disseram, mas volta e meia caem em seu pecado, Senhor. Senhor, qual é a solução para essas vidas, Senhor, senão a pessoa do Seu Filho que venceu por nós, Senhor. Senhor, fortalece o Teu povo com graça e misericórdia. Fortalece-nos, Senhor. Senhor, nos dá obediência. Senhor, se revela a nós de forma grandiosa, a ponto de olharmos e dizermos: Tu és Senhor sobre a nossa vida. Tu és soberano e nós estamos aqui para Te servir. Se revela a nós de tal forma, Senhor, a aumentar o nosso amor, a ponto de ele ser maior do que os nossos amores. Nos faz amar a Ti mais do que os nossos amores, para que possamos dizer não a ele, Senhor. Mas isso só conseguimos na pessoa do Seu Filho. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nos ajuda, Pai. Porque sem Ti, o mal que nós não queremos, nós fazemos. Mas com o Teu Filho, nós podemos agradar o Teu coração. Ajuda-nos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém, amém. Que Deus te abençoe, Felipe.